Olá, eu sou César Barbosa e hoje lerei alguns trechos da obra Retórica de Aristóteles, onde ele trata sobre a injustiça. Cabe ressaltar que justiça é uma das 4 virtudes cardeais de Platão e ela é fundamental para o bom funcionamento de uma cidade. É por isso que é comum que grandes injustiças gerem comoção pública, né? A revolta popular. E às vezes essas revoltas costumam ser bem coléricas. Então a injustiça ela afeta a coletividade, ela afeta o bom funcionamento de uma cidade. E nesse sentido, Aristóteles apresenta algumas motivações que levam pessoas a cometerem injustiças. E certamente uma delas é a impunidade. Quando uma pessoa vê que a sua injustiça não será punida, ou se a punição for leve em relação ao resultado cometido. Então, leamos nós o que Aristóteles diz sobre injustiça. O indivíduo é levado a cometer a injustiça quando pensa que o ato injusto é tanto exequível quanto exequível por suas mãos, ou ainda porque pensa que o autor da injustiça não será descoberto, ou ainda que, se for descoberto, ficará impune, ou, se punido, a punição ao menos será do que o ganho que obterá para si ou para aqueles cujos interesses são objeto de seu zelo. Outro trecho. Crê-se poder cometer a injustiça sem atrair qualquer punição para si, quando se possui o dom da eloquência, ou habilidade para ação prática, ou experiência em assuntos legais, ou muitos amigos, ou muito dinheiro. A questão daquele rico que comete injustiças confiando na sua condição financeira. A impunidade de pessoas de poder aquisitivo alto, né? O indivíduo também pode considerar que o ganho a ser conseguido mediante a injustiça cometida é expressivo, certo ou imediato, e que a punição, por seu turno, é inexpressiva, incerta ou distante. É possível acontecer da vantagem a ser obtida revelar-se maior do que qualquer possível punição, como parece ser o caso da tirania, como, por exemplo, no caso do ex-presidente Maduro da Venezuela, né? Principiemos a observar que ações justas e injustas foram definidas relativamente a 2 tipos de direito, além de o ser relativamente a 2 classes de pessoas. Quando falo de 2 tipos de direito ou lei, refiro-me à lei particular e à lei comum. A primeira varia segundo cada povo e é aplicável aos membros de cada povo, sendo parcialmente escrita, parcialmente não escrita. A lei comum é a lei natural, visto que há de fato uma justiça e uma injustiça, das quais todos têm de alguma maneira a intuição e que são naturalmente comuns a todos, independentemente de todo Estado e de toda convenção recíproca. É isso que a Antígona de Sófocles expressa com clareza ao declarar que o sepultamento de Polinices fora um ato justo. A despeito da proibição, ela quer dizer que foi um ato justo por ser um direito natural. Aí as palavras de Antígona. Não é de hoje ou de ontem, mas vive eternamente, ninguém podendo indicar a sua origem. Trecho da obra de Sófocles, Antígona. Essas 2 leis que ele fala, Aristóteles,
para o nosso tempo aqui, para a atualidade, né, seria a lei prevista na legislação ou até nos costumes e a lei natural, aquela lei que nós intuímos que seja o correto, direito a sepultar os mortos, que no caso aqui o exemplo de Antígona, né? Direito a criar o próprio filho, um direito natural, né? Apesar do Estado, se algum Estado, que acontece em algumas partes do mundo, né, de criar uma lei que o Estado dará educação e criará os filhos das pessoas, isso é contra a lei natural, né? Então, essas duas leis são a lei natural e a lei da legislação. Sofrer uma injustiça é experimentar um dano procedente da ação voluntária de uma pessoa, pois, em consonância com a definição dada anteriormente, cometer uma injustiça implica um ato voluntário. Para ser uma vítima de uma injustiça, alguém deve sofrer necessariamente um dano involuntariamente. A vítima do dano, ela sofreu esse dano de maneira involuntária, né? Por exemplo, ser atacado por uma pessoa, golpeado, seria um dano físico, né? Uma agressão por meio de palavras, sem desejar, né? E um exemplo, no geral, ele diz que uma pessoa que sofre injustiça é uma pessoa que sofreu um dano. E um exemplo bem simples de uma injustiça é você chegar cedo para uma fila, um exemplo, receber uma ficha de atendimento, comprar ingressos, etc. E uma pessoa chega e passa na sua frente e de todos que estão naquela fila há um bom tempo. É um exemplo simples, mas concreto de injustiça.